Saudações, investidores! Bitcoin agora é cotado a 49.900 dólares. Bitcoin que corrige, na minha visão, dando oportunidades de compra para nós. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar sobre essas oportunidades e o que eu estou fazendo nesse momento, além de te passar as perspectivas para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui relembrando a nossa situação de longo prazo no Bitcoin, tá? Nós vamos começar aqui no 4 horas falando um pouco sobre o rompimento e essa correção que a gente está dentro e estamos formando outro padrão gráfico de continuação. A gente vai discutir um pouco sobre esse padrão, pontos de acumulação aqui, pensando também em diferentes tempos gráficos, tá? Então depois nós vamos abaixar para 1 hora, 15 minutos, 5 minutos e vamos entender, né, não só pela análise técnica, mas principalmente pela análise de sentimento, o que está acontecendo agora, né? Afinal, a gente falou tanto tempo dessa potencial correção e mesmo assim, muitas pessoas estão sendo liquidadas nesses fundos. Isso, apesar de ser triste para essas pessoas, é muito bom para a gente, porque justamente as pessoas que não foram pacientes que vão dar a oportunidade para a gente comprar bem, beleza? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso e também falar um pouquinho, obviamente, do longo prazo aqui, falando um pouquinho sobre o nosso Fear and Greed, S&P 500, dominância e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. Investidores, antes de começar, não esquece de deixar o like aí e se inscrever caso não seja inscrito. Lembro para vocês que não estou no escritório, não estou em Belo Horizonte. Estou numa viagem aqui, acabei de chegar. Vou tentar gravar pelo menos um vídeo por dia para vocês, tá? Mas o cenário vai ser um pouquinho diferente, pode ter um barulho diferente, então eu já peço desculpas adiantado por isso. Mas vamos lá, vamos focar aqui nesse momento em fazer uma análise do Bitcoin no 4 horas. E lembrem-se, no 4 horas a situação do Bitcoin, na minha visão, continua bem legal. A gente estava numa tendência de baixa e a gente conseguiu romper aqui com volume essa região. Como vocês podem ver, a gente tem um volume interessante aqui. E nesse momento, né, a gente começa a corrigir sem tanto volume assim. Então, na minha visão, me parece aqui um padrão natural de correção do preço, tá? E é um padrão que tende a romper para cima. É claro que é importante, na minha visão, e seria muito bom que o preço conseguisse se manter acima desse pivô aqui dos 48 mil dólares. Se a gente perder esses 48 mil dólares, a gente não apenas estaria perdendo o nosso volume, mas estaria perdendo esse VPVR aqui, esse ponto onde tem muita gente presa no momento, tá? Então, na minha visão, é importante a gente se manter acima dos 48, tá bom? Se perder aqui, a gente sim pode discutir a acumulação um pouco mais abaixo, mas a situação pode se inverter, pode ficar complicado, tá bom? Principalmente se os nossos indicadores de sentimento continuarem piorando em relação ao que as sardinhas estão fazendo, como eu vou mostrar para vocês. Mas, até o momento, me parece uma situação tecnicamente bem favorável ao Bitcoin e é uma situação que tecnicamente faz sentido para mim a gente começar a se expor nessa região aqui. Lembrem-se, a gente pode traçar esse Fibonacci aqui, seria o Fibonacci mais conservador, e nesse momento a gente já está testando 0,382 e tal. Então, na minha visão, galera, eu acho que a gente tem sim oportunidade de acumulação aqui. Porém, a gente precisa entender alguns pontos, né, para não acumular demais e depois ficar desesperado. Primeiro, claramente, para mim, é uma acumulação onde a gente não vai poder se expor, assim, sem colocar o stop, tá bom? Claro que você pode ter uma estratégia de longo prazo, mas o que eu penso aqui mais é fazer um trade nessa região. E aí a gente vai discutir ao longo dos próximos dias se a gente vai ter que stopar ele abaixo dos 48 ou se a gente vai fazer um swing trade, stopar ele mais abaixo, tá bom? A gente ainda vai discutir sobre isso. A minha visão, nesse momento, faz sentido fazer os dois trades, tá? Então eu tô me expondo um pouquinho aqui. A minha ideia é que se a gente perder aqui de maneira ruim os 48, eu vou sair fora desse trade, mas já vou ficar de olho para acumular novamente aqui se a gente tiver situações interessantes igual a gente está tendo aqui agora, tá bom? Então lembra, são diferentes tempos gráficos, a gente pode fazer dois trades, não precisa começar a comprar aqui e ter que comprar até lá embaixo, não. Eu acho que faz mais sentido nesse momento a gente acumular nessa região, se a gente começar a fechar abaixo dos 48, sair fora. Se a gente começa a fechar aqui, se a gente começa a liquidar muita gente abaixo desses 48, a gente talvez tenha outro trade, né? E a gente vai discutir isso ao longo dos próximos dias. Mas no momento eu acredito que a gente tecnicamente está numa situação favorável, beleza? Olhando aqui numa hora, a gente pode ver que estamos nesse padrão aqui, tá? O ideal quando a gente está nesses padrões, na minha visão, são dois pontos. Ou a gente espera um rompimento do padrão para cima, e aqui está bem distante, né? Seria somente essa região acima dos 51 mil dólares. Um pivô aqui ditaria uma continuação muito clara do movimento altista, tá bom? Então eu acho que é uma boa região para a gente ficar de olho.
Ou então você pode ir comprando à medida que a gente vai liquidando abaixo, né? Por quê? Porque a gente falou muito, né, sobre a necessidade da gente ser paciente nesse movimento do Bitcoin. O que acontece normalmente, investidores? A gente tem os movimentos de alta, né, e as pessoas elas acabam pensando que o Bitcoin não vai voltar, acabam pensando que o Bitcoin vai embora. Então o que elas fazem? Elas normalmente compram nos piores locais possíveis. E essas pessoas que compram nos piores locais possíveis, elas acabam tendo que vender também em locais não muito bons. Não porque elas querem, mas porque muitas vezes elas estão sendo estopadas e liquidadas, tá bom? Ou então estão basicamente se desesperando e vendendo no pior local possível. A gente pode ver os dados aqui, olha só, já liquidações grandes, como vocês podem ver nessas quedas. A gente teve uma liquidação de 4 milhões aqui quando o preço foi na região dos 50 mil. Depois teve outra liquidação aqui de cerca de 10 milhões, quando a gente perdeu os 50 mil dólares. A gente foi próximo dos 49, outra liquidação aqui de 3 milhões. Repara as vendas do mercado também. 300 milhões, 160 milhões, 300 milhões. Ou seja, isso é um delta. É muita gente vendendo, né? Muitas pessoas que não foram pacientes de aguardar uma retração do preço. Eu gosto muito de aguardar essa retração justamente por causa disso. Porque quando você não é paciente e compra sem uma estratégia aqui, você acaba se expondo num local ruim e você fica desconfortável com a sua posição. Se você fica desconfortável com a sua posição e você não sabe se você fez uma posição realmente ligada a uma estratégia, muito mais ligada às emoções, você tem uma grande probabilidade de tomar suas decisões próximas também baseadas na emoção. Ou seja, se você acabou comprando no pior local, aqui acima dos 51 mil dólares, por exemplo, você começa a ficar desconfortável e muitas vezes acaba vendendo nesse fundo. Ou então, não é tão ruim, mas também é terrível, né? O preço começa a voltar quando ele volta no 0 a 0 no lucrinho e você sai. Por quê? Porque você ficou muito tempo exposto a uma dor aqui por ter comprado o preço esticado, tá? Então, quando a gente pensa em compra e em venda, a gente sempre tem que ter uma estratégia não subjetiva para entender o que a gente está fazendo. Porque se você não tiver essa estratégia, você vai começar a se basear nas emoções. Se você começar a se basear nas emoções, você vai ser esses caras aqui que vão vender o Bitcoin no pior local possível, no desespero, quando ele estiver caindo. Tranquilo? Outro ponto importante que a gente pode destacar também é que muitas pessoas, elas não vendem porque elas querem, elas vendem porque elas precisam vender. Ou porque elas colocaram um stop e faz parte do jogo, né? Você esperar a retração é entender que você vai colocar o stop no local melhor do que se você compra o preço esticado. Ou então, elas basicamente foram liquidadas, né? A exchange pegou o margem porque elas se exporam de uma maneira tão ruim que o preço foi além do que ela tinha margem para segurar a posição. Então lembra, galera, para a gente trabalhar nesse mercado, seja investidor ou seja trader, ou seja, os dois, a gente precisa ter uma estratégia não subjetiva para a nossa tomada de decisão. Por quê? Porque você sabe que você está seguindo a sua estratégia. Então eu, basicamente, estava de olho para comprar próximo dos 50 mil dólares. Então, quando a gente veio aqui, olha só, e começou a liquidar, eu dei até sorte, eu estava viajando aqui nesse horário, então eu não comprei, eu comprei só quando a gente veio aqui e teve essa liquidação grande aqui de cerca de 10 milhões lá para as meia-noite quando eu cheguei, tá? Veio aqui hoje mais cedo de novo, pá, comprei de novo, porque eu estou seguindo a minha estratégia. À medida que as pessoas estão sendo liquidadas e estopadas, eu vou comprando. Porém, nesse momento, a gente vai colocar uma pimenta nessa discussão aqui, porque, para quem já conhece o canal há mais tempo, tá vendo aqui que apesar da gente ter muita liquidação, que é bom, a gente tem outros indicadores também que não estão muito bonitos, né? Quais são? Long Short Ratio e CVD, tá bom? O nosso Long Short Ratio, nesse momento, não para de subir. A gente estava ontem ali em 1.5, subiu para 1.8, nesse momento está em 2.4. Ou seja, tem 2.4 longs para cada short. Isso é muito ruim. Por quê? Porque à medida que o preço vai caindo e corrigindo, as pessoas estão entrando, as sardinhas estão entrando em long. Então isso não é um bom sinal, né? A gente sempre quer ver uma correção para baixo, as pessoas apostando que o preço vai cair, não que ele vai subir. Porque se elas apostam que ele vai subir, igual está acontecendo aqui, tem uma boa probabilidade do preço continuar caindo justamente para fazer essas pessoas serem estopadas, liquidadas e se desesperarem, tá bom? Outro indicador que mostra isso é o nosso CVD das sardinhas, que também continua subindo, mesmo com o preço caindo. É meio bizarro, né? Tipo assim, o preço está consolidando, caindo, mesmo assim as sardinhas estão comprando a mercado. Se elas estão comprando no mercado, quem vocês acham que está distribuindo para elas? Sim, as grandes instituições. Então isso é um mau sinal. Isso é um sinal aqui que não vai fazer eu não entrar, tá? Mas faz eu diminuir consideravelmente a minha mão. Por quê?
Porque apesar de eu ter liquidações boas aqui e eu querer me expor, sendo que eu não estava com o meu capital especulativo exposto no Bitcoin, eu entendo que esses indicadores aqui me denotam um risco grande, tá? Então eu quero ter muito caixa para continuar comprando ele bem mais abaixo, e basicamente quero ficar esperto aqui para, se isso aqui continuar piorando, a gente ter que até mesmo sair dessa posição antes da hora, ou seja, se o preço começa a cair, vai até os 48, mas depois respira, vai nos 50 e tal, e a gente tem liquidações para os outros lados, pro outro lado aqui, agora liquidações de pessoas que venderam no pior local possível, seria, né, se a gente começasse aqui, é um sinal onde você pode pensar numa venda, tá bom? Por exemplo, aqui era uma oportunidade dessa, aqui nem tanto, né, mas poderia ser. Vocês entenderam? Quando começar a liquidar pro outro lado aqui, eu vou começar a me desfazer dessas posições, enquanto o nosso long short rate e o nosso CVD continuarem ruins assim. Se romper para cima com isso aqui caindo, show de bola. Mas, por enquanto, né, parece que a gente está entrando naquelas fases que as pessoas ficam otimistas em demasia e que só vai subindo isso aqui. Lembra, a gente já teve isso a 6, né, quase. Então 2.4 não causa tanto medo, mas causa um pouquinho, né, afinal tem 2,4 longs para cada short. Outro ponto aqui que me deixa um pouquinho com o pé atrás é, obviamente, o S&P 500, que vai abrir hoje às 7 horas, né, e a nossa dominância que continua ali próxima dos 40%. Então, ó, abaixou dos 40% agora, galera. Então, basicamente, né, isso aqui me denota um risco, me denota que estamos numa situação que estamos em incerteza no mercado global e mesmo assim as pessoas estão todas indo para as altas, tá? Então, levando tudo isso em consideração, eu estou menos exposto do que eu pensei que eu estaria quando o preço caísse abaixo dos 50 mil dólares, tá bom? Mas eu acho que faz sentido certa exposição, né, investidores? Afinal, a própria incerteza ligada ao S&P 500 aqui pode ajudar a gente. A gente vai abrir hoje à noite. Vamos ver. Se a gente começar a romper para cima, romper máxima histórica, eu acredito que o Bitcoin ele vai junto, tá bom? Não romper a máxima histórica, mas continuar acima dos 50 mil dólares, ir buscar ali o rompimento dos 52, beleza? Então, eu acho que essa incerteza tem os seus dois lados, né? Por isso, eu acho que como a gente teve oportunidade nas retrações, com muitas pessoas sendo liquidadas, faz sentido certa exposição, tá bom? Todos os outros fatores fazem a gente ter uma exposição pequena no momento, né? Não vai ser um trade que a gente vai arriscar muito, mas eu acho que faz sentido certa exposição, beleza? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Provavelmente não vamos ter vídeo à noite, tá bom? Só amanhã mesmo, antes de meio-dia. Mas qualquer coisa eu aviso para vocês lá no nosso grupo do Telegram, no canal do Telegram, que tá aqui na descrição também. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, um Feliz Natal a todos e boas férias. Até amanhã.